Olá, gente. Vamos aqui para os próximos painéis. Antes disso, queria avisar que o Demo Drop, o Speed Coaching, continua acontecendo lá com o Felipe Sene e a Duda Cross também. Se quem quiser aproveitar mais um pouquinho lá, já vão parar. Também avisar sobre o nosso workshop. Estão acontecendo ali na sala de workshop. Quem quiser ir, só direcionar ali. Temos nosso banner. Quem quiser também fazer as consultorias Ableton Live também, com nossos certificados, Ableton Certified Trainers, também só tem um banner ali. E também lembrando que temos uma festa de encerramento hoje, né, que começa às 23 horas. Gui Borato, Sarah Stenzel e Gabriel Brasil, assinada pela Doc Records, né, a gravadora do Gui Borato. Então, quem quiser ficar na festa também, se tiver acesso, né, pelo convite, vai poder ficar aqui nos jardins. Quem não tiver, é só também comprar lá embaixo o acesso à festa. Então, o nosso próximo painel é Indústria da Música desvendando o mercado fonográfico nacional e internacional. Vamos convidar Arthur Fitzgibbon e Luiz Garcia e o Rogério aqui para mediar também. O Rogério Gonçalves, nosso grande mediador. Eu queria chamar o Tuninho também para participar com a gente. Por favor. Antes de mais nada, tá rolando um vídeo lá, Arthur. Sinceramente, antes de qualquer uma, ficando até de pé, queria agradecer a presença do Arthur. Arthur ele sempre será um grande amigo e que aposta todas as maluquices que eu estou junto. Então, assim, Arthur, para mim, é uma pessoa, hoje, na figura como presidente da One RPM, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e o maior respeito, e agradeço a Deus por ter esse cara como meu amigo. Só isso. Muito obrigado por estar aqui. Little, por favor, senta aí. Arthur, senta aqui no meio. Boa. Toninho, obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Então, eu não sei nem como eu vou começar, mas a ideia de falar da indústria e tal, eu precisava trazer não só o Arthur, presidente da UniRPM, mas trazer um professor que vai conseguir nos levar à parte didática, né, Little? A parte didática. Não, eu falo do Arthur porque, assim, é um professor que vai nos passar a parte didática. Você desvendar a indústria. E eu gosto de fazer esse beabá, e eu fiz esse beabá na UBC, porque se a gente for falar de direito autoral aqui, a gente não vai conseguir falar nem em 50 minutos, nem em 50 dias. Falar da indústria da música em 1 hora, também a gente não vai conseguir falar. Mas o que eu queria trazer aqui é o Arthur, com a experiência que ele tem, foi o cara visionário, que fez uma mudança de chave no momento, contar um pouco da história do Arthur e trazer as especialidades que a UniRPM está fazendo para efetivamente a música eletrônica, na figura do Tuninho. E para completar esse papo, para ficar esse papo bem leve, eu trouxe um ex-executivo da Meta. Da Meta. É um ex-executivo da Meta que trouxe o Facebook Music para o Brasil. Ele não gosta de falar isso, mas é um ex-executivo da Meta, mas que hoje segue um caminho espetacular. E então, assim, além de eu ter uns melhores amigos de mercado, que eu tive o prazer de colocá-los aqui, a ideia é ser um pouco didático, entendeu? E tentar buscar os primeiros passos. Não adianta a gente ficar falando pra caraca. Não adianta, galera. O que a gente precisa aqui são os primeiros passos para você que está começando como produtor, como DJ. E aí a gente tem essa galera. Arthur, eu vou abrir a pergunta com você o seguinte: o desenho ideal para quem está começando, o que ele tem que fazer? A gente sabe hoje, Marcinho e o Peter, já vou vender. Você tem que se cadastrar lá na UBC. Boa, já vendi o peixe do Marcinho. Mas, Arthur, eu abro já de cara com você perguntando o seguinte:
Quais são os primeiros passos? Como eu consigo chegar? Como eu consigo mostrar a minha música? Acabei de fazer uma música ontem. Cara, eu preciso mostrar, eu preciso lançar. Qual é o caminho? Boa tarde. Boa tarde. Aí, tá todo mundo acordado. Muito bem. A gente começa bem, anos e anos de lecionar. Bom, primeiro de tudo, depois você ficou uns 5 minutos discursando. Queria agradecer suas gentis palavras, às vezes não merecedoras, mas muito obrigado. Mas antes até de responder essa pergunta, eu queria falar da importância que é uma conferência de música eletrônica como essa no país. O Brasil é um país continental, é um país que não tem um gênero só de música. E eu estou falando de música eletrônica, tem uma derivação de gêneros e subgêneros a serem trabalhados, que estão cada vez mais profissionais, cada vez com maior consumo, um comportamento de consumo pioneiro em frente ao mundo. Então, quando a gente vê, indústria da música, vê uma conferência de música eletrônica lotada de gente com alto valor profissional, eu queria te parabenizar na frente de todo mundo, que é o tipo de ação pioneira no mundo, é o que a gente espera de profissionais, é o que a gente quer apoiar, é o que a gente quer trazer os nossos artistas, Rogério. Então, em meu nome, em nome de toda a One RPM, vocês estão fazendo um trabalho incrível, que nós temos que ver com os nossos próprios olhos para cair o queixo. Então, eu estou muito feliz por ver essa organização exemplar aqui. Parabéns. Agora você me pergunta... Muito bom. Ele usa mesmo corte de cabelo que eu. A gente penteou para esse lado hoje. Você me faz a pergunta de como começar. Eu acho que quando a gente fala de música, a gente fala de sonho, a gente fala de arte. Só que a primeira coisa que eu falo para vocês começarem é estudando. Você está montando uma empresa. Então você precisa estudar alguns princípios básicos de finanças, de jurídico, de comercial, de marketing, esse tipo de coisa. Senão é uma garantia de você tomar um susto no meio do caminho. E quando eu falo um susto, pode ser um susto financeiro, pode ser um susto jurídico, entre outras inúmeras coisas. E aí você vai deixar de ter um sonho e vai se transformar num pesadelo. Então eu recomendo muito que se leia, tá? Inicialmente, comece por uma parte de recursos humanos, saiba o tipo de talento que você precisa ter. Eu não estou falando só da sua música, mas as pessoas que precisam estar à sua volta. Eu não estou falando que você tem que contratar um profissional de Harvard, mas as pessoas que estão do seu lado, que vão acreditar nesse mesmo sonho que você, eles têm que ter a mesma visão que a sua. Se você não é uma pessoa de marketing, traga uma pessoa que tenha conhecimentos. Se não tem, vamos estudar, tá? A segunda parte, tenha conhecimentos financeiros, porque todo sonho ele exige uma base sólida financeira. Isso quer dizer que pode ter investimento ou não, para você não ter aquela preocupação de vender a janta para pagar o almoço. Então, faça um planejamento financeiro, tenha acesso a esse tipo de coisa. Saiba o que é fluxo de caixa, saiba o que são juros simples e compostos, para você não entrar numa roubada e alguém oferecer um adiantamento, você achar que é dinheiro grátis e aquilo virar uma prisão, uma bola de ferro no seu pé. E o terceiro ponto, que também é muito importante, aprenda a controlar a sua ansiedade, tá? Saiba onde você quer estar daqui 1 ano, 2 anos e 5 anos. Eu estava ouvindo aqui meus amigos aqui conversarem no painel anterior. Se você não sabe onde você quer estar daqui 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, então a resposta é qualquer lugar. Então você pode estar na esquina, como você pode estar em Hollywood. Então, se você sabe onde você quer estar daqui a esse tempo, você pode traçar uma meta e montar um planejamento em cima disso. E aí, obviamente, você controla um pouco a sua ansiedade. Então, eu acredito que a resposta ela seja muito mais ampla, tá?
Então, eu fui bastante genérico na sua pergunta do que a gente ser extremamente pontual em problemas pontuais. Perfeito. Eu tive a oportunidade de fazer um papo, não foi nem um painel. Talvez tenha sido um papo com o Marlboro ontem, e o Marlboro citou um negócio que, para mim, faz toda a diferença. Não estou desmerecendo as gerações que estão seguindo, geração X, Y, Z, X, PTO, não é nada disso. Mas que nos anos 60, 70 e 80, principalmente nessa época, o DJ não existia como figura. As pessoas faziam música por amor. Meu pai, biólogo, funcionário público, e eu falava para ele, eu vou ser DJ. Eu falei, porra, tu não vai ser DJ, tu não vai ganhar dinheiro, cara. E naquele momento, e o Marlboro citou isso, porque assim, você tinha que ter amor. E essa galera, eu não vou nem citar os exemplos de bandas de rock dessa época, não vou citar bandas de pop, não vou citar nem DJs dessa época. Então, tudo que você falou, Arthur, mesmo sendo genericamente, cai na história de que você precisa acreditar e fazer com amor aquilo que está na sua cabeça e seguir, cara. Porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Então, ter o conhecimento e ter prazer e amor no que está fazendo. Liro, eu vou mudar um pouco o clima. Posso adicionar uma coisinha? Liro, só uma como coisinha. Eu chamei. Acho que, obviamente, dentro do que o Arthur falou, da questão da busca por conhecimento, que eu acho que é para todas as carreiras, né? Não é só para a indústria da música. Mas a indústria da música, ela é quase que contaminada por narrativas em alguns momentos que sempre estão servindo a algum interesse, né? Toda narrativa serve ao interesse. Então, a gente vive um momento muito interessante na indústria da música, porque tem muito mais gente procurando conhecimento, tem muito mais curso falando sobre música, tem mais grupo de WhatsApp, tem tudo. Mas olhe para os dogmas atuais do mercado com uma certa flexibilidade analítica e olhe diferentes pontos de vista sobre temas, né? Então, exemplo pular na identidade da inteligência artificial, né? Que hoje, ao mesmo tempo, você vê... Óbvio que tudo tem que ser feito dentro do que é possível legalmente. Esse mercado digital foi criado, uma grande parte dele, ainda sem as bases prontas para o digital existir. Arthur tem uma experiência enorme com o YouTube, muita gente aqui. O YouTube era a terra de ninguém em relação a direitos autorais, musicais, e virou o que virou. A Meta veio no mesmo caminho, só foi criar um time de música, porque já tinha um problema de música lá dentro, e direitos autorais. E a mesma coisa vai se entrando em coisas, pontos como AI, como outras coisas, mas ao mesmo tempo, ao passo que tem uma oportunidade para vender curso e vender mentoria e vender ideias dentro do mercado da música hoje, cuidado com cursos, temas, pessoas que sempre batem somente numa mesma tecla e somente numa mesma direção. Isso vai até para coisas que às vezes soam muito bonitas para o mercado, como artist-centric, user-centric, coisas do gênero, que, cara, há 2 anos atrás era o tema do mercado. Hoje não tem ninguém falando se o artista independente está ganhando mais ou menos dinheiro do que ganhava naquela época. AI é a mesma coisa, é o cataclisma mundial. Ao mesmo tempo, todas as grandes empresas estão fazendo suas parcerias de AI, seus contratos de AI, e ainda tem gente que está replicando narrativas de 6 meses atrás, 1 ano atrás, de entidades que hoje já estão num outro momento. Então, às vezes tem um jogo de smoke and mirrors, né, que o americano fala, que é tipo, joga um smoke ali, vai todo mundo para lá, aí, bota um espelho aqui, vai todo mundo para cá, e o cara tá indo na direção que ele tá vendo ali, onde que ele quer estar daqui a 1 ano, seja uma empresa, um artista, etc. Então, abra a cabeça e busque o conhecimento com a cabeça aberta e de forma analítica. Acho que só adicionaria isso. Como diria o ET Bilu, né, cara? Como diria o ET Bilu. Busque conhecimento. Eu pensei isso quando tu tava falando. Mas você falou um negócio sobre ter amor na música. Uma coisa que eu posso te falar.
quem não tem amor pela música não vai para frente. Mas também não adianta só viver disso. É uma indústria capitalista, no final das contas. Então, saiba mensurar quando o amor dá para pagar as contas ou não. Então, tenha muito cuidado. Conheço muita gente que tinha 2, 3 empregos para poder sustentar esse amor pela música. Eu sabia que ia trabalhar com música aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, eu sabia que ia trabalhar com música e com a parte de negócios da música. E eu vi muitas barbaridades ao longo da minha vida dentro de casa sobre trabalhar com música. E insisti. Porém, hoje a ONI RPM é um caso de sucesso, a 5ª maior empresa de música do mundo, blá, 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 blá. Mas eu fali 2 vezes a ponto de eu não ter dinheiro para pagar almoço. Isso a segunda vez foi com um filho recém-nascido no início da ONI RPM. Então, saiba a hora de continuar, de você ultrapassar seus limites, mas também saiba a hora que fala, cara, vou voltar a ser um engenheiro civil, saca? Mas nunca deixe de trabalhar com amor na música, não importa o que você faça. Perfeito. Bom, palavras fortes. Vamos começar a desenhar um beabá, que a gente fez isso com a UBC, mas acho que agora o início que você fez um pouco didático e ao mesmo tempo 360, mas para a galera conhecer a indústria hoje, como é que está dividida a indústria da música? A indústria hoje da música no beabá, para o mercado da música. Acho que indústria é um negócio muito certo. Mas o mercado da música, a gente citou aqui o OBC, que existia a parte do autoral, lá, do fonograma, essas coisas, né? Mas hoje, você fez uma faixa, você precisa subir essa faixa, eu preciso chegar nessa faixa. Como é que a gente faz isso, Toninho? Como é que eu faço hoje, principalmente o artista de música eletrônica? Como é que faz isso? Boa noite, primeiramente. Obrigado por me chamar de última hora para participar. Bom, primeiramente, dá cara a tapa, né? Eu acho que, assim, só subir a faixa é fácil, né? A gente joga no Google, tem inúmeras formas que vão te ensinar de como fazer para essa faixa chegar no mundo. Mas acho que a cara a tapa é o melhor caminho, é você conversar com as pessoas, é você realmente ter aquele networking para encontrar os seus parceiros certos para você entrar no mercado. Eu não estou falando só de gravadora, não estou falando só de distribuidora, eu estou falando realmente do mercado, porque, como falaram mais cedo, só distribuir a faixa e você não ter nem 1000 plays lá, teu nome não valeu de nada, né? Então, bom, gente, mostrem a música, vão atrás de lugares como esse, como essa conferência, é um melhor espaço para você conhecer gente, você entrar no mercado, seja um artista desse tamanho, seja um artista gigante. Hoje a gente consegue ver um aumento muito grande de artistas trabalhando de forma independente, sem depender das majors, sem depender dos grandes gravadoras, né? A gente teve aí por muitos anos a música eletrônica dependendo de, eu preciso soltar minha música na Spinning, eu preciso soltar minha música na Revealed. Nada contra isso, gente. Pelo contrário, eu acho que abre portas gigantescas. Mas não concentre o teu objetivo nisso apenas. Porque você vai acabar não se frustrando, mas você vai estar limitando a sua identidade sonora, a sua identidade como artista e o teu processo, né? É quase uma regra, né? Se eu não subir a música na Spinning, na Every Village ou qualquer outro selo, eu não vou virar. Muita gente tem essa visão que, se eu não soltei lá, não vou ser ninguém. Eu acho que esse pensamento é muito antigo. A gente vê, até recentemente saiu o relatório da IMS falando sobre o crescimento de lançamentos independentes em relação aos lançamentos nas majors. As majors ainda, obviamente, né, os grandes selos e tal, eles dominam uma parte do mercado, mas o crescimento de independente é muito maior do que o selo, que você trabalhar com os grandes selos. E isso acho que foi uma forma de que os artistas se encontraram numa comunidade, a gente pode chamar a música eletrônica uma comunidade, eles se encontraram de uma forma de, vou trabalhar a minha identidade, vou trabalhar a minha música sem ninguém falar como, quando e onde, e eu vou poder abrir espaço para outros artistas. E aí que tá. Aí eu falei, espaços como esse, às vezes você mostra a música para o teu colega do lado, e ele vai te falar, faz isso, faz aquilo com a música, e vamos, sei lá, soltar no meu selo, vamos soltar junto, vamos fazer um feat,
né? Lá na One a gente trabalha hoje grandes selos de forma independente, né? Selo Dub Dogs, Cat Dealers, Ilusionais, enfim. E todos eles abrem um espaço gigantesco para trabalhar outros artistas, né? Eu acho que, tipo, vamos falar de artistas menores. Um grande exemplo são os meninos do Almanac. Eles têm um selo chamado Gibi com a gente. E quando eles vieram conversar comigo, né, eles falaram, pô, a gente quer abrir um selo para dar oportunidade que a gente não teve. Ele falou, não é sobre dinheiro, não é sobre ter milhões e milhões de plays, porque a gente sabe que a gente não vai ter milhões e milhões de plays com esses meninos. Mas a gente quer usar o momento que a gente tem hoje para trazer essa galera nova para o mercado. E, às vezes, pode ser uma pessoa que você fala, pô, como eu vou lançar minha música? Mandar para artistas assim, que eles abrem as portas para vocês, eles vão ajudar. E teve faixas que viraram um sucesso que ninguém nem esperava. Rapaz, tá vendo? O que foi, Arthur? Eu ia complementar a fala do Toninho, porque a importância de você individualizar o atendimento por gênero é importantíssimo. Que aí você torna os executivos especialistas. Então, dentro da ONRPM, a gente teve a ideia, alguns anos atrás, de dividir os gêneros musicais em um negócio chamado BU, que são Business Unit, unidades de negócio. E uma dessas divisões foi a divisão de negócios de música eletrônica. Então, é quando a gente convida o Toninho. Então, o Toninho ali dentro, ele tem acesso, como se fosse uma house, uma agência, que ele pode utilizar todo o serviço da ONRPM de forma especialista. Então, ele pode acionar o pessoal de campanhas, o pessoal de playlist, o pessoal de DSP, o pessoal de imprensa, para determinar que tipo de necessidade ele precisa para determinado produto. Então, ele vai fazer com que o produto ele seja maximizado. Qual o grande problema da música, da indústria da música brasileira dos últimos anos? Ela deixou uma coisa flat. Então, a pessoa que fazia o lançamento de funk era a mesma que fazia o lançamento de gospel, fazia o mesmo lançamento de eletrônico, e aí falta um requinte de especialidade. Eu sento para conversar com esse cara, todo dia eu tomo uma aula, cara. Porque ele me fala de artista aqui, lá, e eu falo, meu Deus do céu, já tô confuso. Aí são milhões para cá, 3 mil para cá, aí o cara que abriu um selo, e aí eu confundo o nome do selo com o outro, que é tudo uns nomes compridos, this is not não sei o quê. Então, assim, eu suplico para os executivos que estejam ouvindo que departamentalizem e especializem os gêneros musicais. Eu garanto que vocês vão dobrar de tamanho, que foi o que aconteceu com a chegada do Toninho. Todo ano a gente dobra de tamanho a representatividade da música eletrônica no Brasil. E aí nisso, Toninho vai junto conosco, com nossa equipe, identificando novos subgêneros. Porque o comportamento de consumo do brasileiro, ele é sempre antecipado entre 8 e 10 meses. A gente consegue entender o que vai acontecer no futuro com o Power BI, com um monte de informações que a gente tem. Nisso, o Toninho vai poder alimentar o departamento de negócios para poder buscar artistas que vão estourar antes dessa onda. Então, só complementando o que o Toninho falou aqui. Por isso que eu respirei fundo. Esse ponto de especialidade, acho que é um grande gerador de frustrações de artistas, né? Quando você fala da indústria flat, né? Não citando empresas especificamente, mas às vezes até localidades, né? Tipo, o sertanejo passou muito por isso, porque quando o cara vinha aqui, às vezes trazia projetos, no final as empresas de música estavam quase todas concentradas no Rio e São Paulo, e às vezes até mais no Rio, que era justamente onde o sertanejo não andava, né? Hoje já anda e tal, mas... E às vezes, cara, e isso até hoje, às vezes grandes projetos de um determinado gênero ficam estacionados dentro de uma empresa porque as pessoas não conseguem entender a grandiosidade daquele projeto. Eu acho que... Eu tenho um projeto na minha cabeça aqui que eu não posso falar nomes, mas é um projeto de um sertanejo que já faleceu. E, cara, ficou na gaveta por muito tempo por falta de alguém estar lá dentro agitando isso como se fosse a grande prioridade, porque, infelizmente, o artista já faleceu. Mas é, assim, um projeto de músicas prontas, inéditas, de um artista gigantesco popularmente, e que fica meio parado ali, porque no final, cara, a galera tá olhando o que tá acontecendo em gêneros musicais ou na cultura mais perto deles. Então, isso aí é realmente um golaço, óbvio, da ONRPM, de estruturar dessa forma. Mas eu acho que digo mais, né? O outro lado é também ter os ouvidos abertos, né? Porque às vezes o artista chega e fala, cara, para isso aqui andar, eu tenho certeza
pelo meu conhecimento da indústria, do meu pedacinho da indústria, tem que ser por aqui ou por ali. Às vezes a distribuidora, a gravadora, a empresa fala, ou a agência de marketing fala, não, o caminho não é esse, o caminho é outro. E aí o outro caminho era o correto. Eu sei que você quer falar. Eu gosto de falar. Na verdade, eu gosto de compartilhar, tá, gente? Quando eu comecei muitos tempos atrás, décadas atrás, ninguém compartilhava informação comigo. Eu arrancava o que eu aprendia em gravador, isso lá nos anos 90. E uma coisa que eu sempre prometi para todos é compartilhar conhecimento. Quem me conhece sabe que eu não devia, quer dizer, eu não escondo informação, desde que não seja confidencial, eu divido conhecimento. Uma coisa que a gente fez esse ano, os BUs já têm 3, 4 anos, acho que talvez um pouco mais, mas de janeiro para cá, a gente pegou esses BUs, a gente transformou numa coisa um pouco maior e ele agrega marketing, institucional, comercial, AR, toda uma turma ali, e a gente, para cada BU, elegeu um líder, que pode ser qualquer uma dessas pessoas. E é como se fosse temporário, como se fosse um mandato ali. E aí esse líder, ele tem a função de realmente de inspirar essas pessoas, liderar essas pessoas e coordenar, integrar de uma forma muito mais eficiente. E tem dado muito certo também. Bom, eu vou aproveitar esse time que está aqui e vou começar a abrir para pergunta, entendeu? Porque assim, aproveitar essa galera que está aqui. Então, se a galera tiver alguma dúvida e já quiser fazer, é você levantou? Não, né? Ah, tá. Mas a galera pode me pedir e interromper, ok? Então, vamos lá. Sou eu aqui, né? Tá. Eu fico certo. Então, voltando lá no Toninho, especificamente, quando você fala do selo da galera do Almanac, essa construção de selo, talvez que seja muito mais num ativo promocional ali, ela vai fomentar vários selos. Como é que está isso para você? Assim? Como é que está sendo? Qual é a maneira de que você recebe essa informação? Como é que você faz vou dizer que esse estudo para entender onde pode chegar esse selo? Somente por um artista puxando o selo, entendeu? Ou por uma marca puxando o selo? Eu acho que é a soma de várias coisas na realidade, né? O Almanac, nesse caso específico do Almanac, eles usaram a força que eles tinham para realmente puxar isso, mas sempre contando uma história por trás. Então, acabou que, na verdade, essa história que eles criaram é até legal, né? Porque se a gente for parar para pensar, tudo conectado. O Almanac, o selo chama Gibi, a identidade visual deles é baseada em quadrinhos, e tudo, gente, fazendo o mínimo de investimento, tá? Não é nada assim absurdo. Eles criaram uma identidade muito única que chama atenção. Então, às vezes, quando a gente acha que, mas é um artista pequenininho e... Não, ele acaba, tipo assim, toda essa identidade que os meninos colocaram a marca dele juntos, fez o selo crescer, né? Ainda não, como eu falei, não é um selo expressivo, mas foi algo que eles queriam para realmente ajudar os artistas. Então, a soma das marcas, na verdade, ajuda. Na música eletrônica tem muito isso, né? O famoso suporte. Né? Tal DJ me deu suporte. No começo, todo mundo ali na UAM perguntava, tá, mas o que é esse tal de suporte? Né? O que é? O cara pegou a música? O que ele fez com a música? Eu falei, não, gente, o cara realmente ajudou a trabalhar, seja trabalhando a música, seja tocando a música, seja usando ela num conteúdo, enfim. O suporte dentro da música eletrônica é muito importante. Né? Então, o uso da marca, se você tem abertura com outros artistas, que vai ajudar realmente você crescer. Claro, existem níveis, né? Hoje, acho que muitos artistas aqui, quem estiver aqui sabe, conhece, a gente tem dentro dessa parada, estou até mudando um pouco de assunto, mas dentro dessa parada de suporte, existem as campanhas de DJ promo que a gente usa bastante.
na música eletrônica. A gente trabalha muito com uma empresa da Inglaterra, onde eles nos auxiliam nessa parada de suporte. E às vezes a gente acaba tendo... A música chega nas mãos certas, e aí que vai aquele negócio. A música vai chegar talvez num outro selo, numa outra gravadora, numa outra pessoa, num outro mercado, e enfim... É uma junção de várias coisas para poder realmente somar e tentar alcançar esse resultado final. Perfeito. Bom, falando da nova indústria da música, no momento IA, como é que funciona esse recebimento de faixa, principalmente na One? Eu me lembro lá atrás, onde eu tive a oportunidade da gente conviver bastante tempo, subia quantas faixas mesmo há 3 anos atrás? Muitas. 10 mil? 8 mil? Mas isso por mês. Por dia. Com essa onda de IA, Arthur, como é que faz para controlar isso? Porque eu estou falando da nova indústria. Falando mal ou bem, mas a gente está falando da nova indústria. E aí saiu uma matéria onde um usuário fez o quê? Acho que foram 2 milhões de músicas, ou fez 10 milhões de dólares que ele recebeu. Foi quantas músicas que ele subiu? Então, assim, momentos de IA, como é que a One vai fazer? O que a One vai fazer? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que convencionar o que é IA, porque a IA ela existe, não é um negócio novo. Ele está aqui há algumas dezenas de anos. Então, o autotune é um IA. Tá? Então, vamos convencionar que IA seja as músicas criadas por seres que não são de espírito livre, ou seja, que não tem alma. Tá? As plataformas não querem esse tipo de consumo porque ele não é um consumo orgânico. Ele não dá uma continuidade, ele não dá uma sustentação. Então, até que haja uma legislação própria, detalhada e especificada, há essa recomendação para que não se promova, nem divulgue, nem rentabilize músicas que não têm essa propriedade. Então, existem algumas ferramentas técnicas que você pode fazer os filtros para identificar essas entregas. São inúmeras, tá? Então a gente identifica muitas delas. Existe um site, Music Alliance Against Frauds, porque teoricamente uma música de IA que não é de um ser de espírito livre, ele é uma fraude que não pode ser rentabilizada. Então essa associação envolve inúmeras gravadoras, inúmeros DSPs, inúmeras distribuidoras que compartilham informações de quem são as pessoas que estão fazendo isso. E com esse compartilhamento de informação, você consegue reduzir em muito isso aí. Eventualmente passa uma coisa ou outra, tá? Mas as próprias legislações ele deixam muito claro ali que essas plataformas, olha, você pode comercializar, mas não desse jeito, ou enquanto você estiver pagando a gente, você pode comercializar usando essa licença. Então, é uma nuvem muito cinza sobre o futuro dessa rentabilização. Então, para evitar um processo jurídico mais problemático, as empresas de músicas estão evitando isso. Claro que as empresas sérias vai encontrar alguns malucos que vão fazer a distribuição desse tipo de coisa, mas eu não acredito que vá encontrar isso em empresas sérias de música, como a própria One RPM, como Universal, como Warner, como Sony e as eventuais empresas do grupo. Até para completar o que o Arthur falou, dentro da plataforma, vamos falar um pouco das pessoas que realmente... o famoso, vou fazer um cover em inteligência artificial e vou soltar porque eu não estou usando a voz original do artista. Gente, sem a liberação do autoral, não pode. Começa por aí. E quem já usou o sistema da One vai perceber que quando você sobe a música, se ela tem qualquer coisa de reconhecimento, a música reconheceu com uma outra já existente, registrada bonitinho, vai aparecer lá X% reconheceu, etc. E nosso time vai barrar. Nosso time vai bloquear. Não tem, mas não estou usando a voz original. Tá, mas você tem autorização? Não, não tenho. Então não pode. Né? Então a gente
dentro da música eletrônica, né, as pessoas usam muito o sample, peguei a música tal, vou fazer uma versão cover, inteligência artificial, para ficar com a mesma voz do artista original. Meu, você está roubando a música, se você não tiver autorização, está errado. Né? E o nosso sistema vai identificar que essa música é muito parecida com tal, vai dar as informações, e como o Arthur falou, são 10 mil músicas por dia, obviamente. Agora são 20 mil, tá? Obviamente, é um sistema, pode acontecer de uma coisa ou outra passar, mas dentro disso a gente barra. Na verdade, se não fosse esses filtros, seriam 40 mil. Essa é a tentativa de distribuição. Dobra-se o tamanho do mercado. E não só da música, tá? Desculpa. Não, além do IA, acho que antes disso, existe um problema sério na indústria da música, que é de fraude, né? IA, obviamente, pode turbinar isso a uma potência gigantesca. Mas o problema do que lá na Meta, por exemplo, onde eu trabalhei e cuidei desse projeto, inclusive, cunhou como ineligible content, né? Que é derrubar conteúdo que foi subido na plataforma, está sendo usado, porque infringe alguma regra ou alguma legislação, alguma coisa. Pode ser, por exemplo, o sound-alike, que é isso, né? Você tentar que a sua música seja idêntica a uma outra, mesmo que recriando ela do zero. Isso não necessariamente precisa ser feito como IA. Já era gigante, assim, a gente rodou várias análises da Meta, e assim, se você pensar o volume de música que é entregue, e aí, obviamente, passando por filtros iniciais, é gigantesco não só de soar como o artista original da música, mas às vezes até nomes que geravam a pessoa, induziam o usuário ao erro, porque lá, em vez de Bad Bunny, estava Bad Binani. Se você olhar isso, tem até perfis de redes sociais assim. E isso, acho que uma coisa vai somando a outra, são camadas de proteção, né? Óbvio que também, dentro das plataformas, principalmente de UGC, isso é um tema muito importante, porque, por exemplo, se o Arthur posta um vídeo com o Sweet Child of Mine do Guns N' Roses, e esse vídeo é monetizado, a plataforma quer garantir que a receita dessa música gerada nesse vídeo vá para o autor correto, para a gravadora correta. E aí eu vou lá e posto um outro vídeo que eu usei a versão lá do Guns N' Roses, sem os Z's no final. Putz, aí eu estou jogando um dinheiro para um outro distribuidor, um outro agente, e isso é um problema gigantesco numa plataforma que não tem controle sempre de como aquele conteúdo chegou até ela, porque eu posso subir aquela música já sincronizada no meu vídeo, não necessariamente colocando lá. Então, é um problema gigantesco, com muitas camadas, e a inteligência artificial soma isso. Porém, não quer dizer que usar a inteligência artificial é incorreto, né? É um problema na produção musical, desde que seja original. A própria questão do cover, né? Vai depender de país a país. Se você não quer se passar pelo artista original, se você está gravando um cover que tem a sua identidade, tem países que não requerem a autorização prévia. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é requerida, desde que você coloque os créditos corretos dos autores, porque as plataformas têm acordos e elas vão pagar o autor corretamente. Óbvio, é diferente de eu querer soar exatamente como o Axl Rose, aí não é um cover mais, é um sound-alike. Então, tem nuances também, né? E a outra coisa é muito difícil você separar o que é arte e o que não é arte só porque alguma coisa é pré-pronta ou está sendo feito através de um algoritmo, né? Eu vi hoje um anúncio de uma empresa que criou uma tecnologia para identificar que tem inteligência artificial em conteúdos. Para mim faz sentido pôr uma camada de proteção, mas não no sentido completo, senão assim, você vai criar uma plataforma também para identificar todo o autotune usado, ou todo 808, ou toda a programação de beat, ou tudo que não é produzido por um artista. Até onde vai isso, né? Exemplos 1000 na indústria da música, né? Se não me engano Sexual Healing, né? Tem a história famosa lá que chegou, os caras compraram um 808 usado e era o 808 que foi feito à base do Sexual Healing. E a música é basicamente um 808 cantando em cima. E, isso aí é uma criação artística gigante, né? O exemplo do Gorillaz lá, não sei se vocês viram a entrevista do Zane Lowe esqueci o nome do cara que era do Gorillaz. Exato, ele mostra a programação de um mini sintetizador. Um teclado de criança. Demo. Que ele usa para fazer a abertura da música multiplatina, sei lá. Então, assim,
no final, né, a arte visual pode ser feita de lixo, de tinta, do que quer que seja, né? O Vic Muniz, né, o cara que produz uma imagem maravilhosa com pedaços de lixo, né? Então, assim, é o como recortar e colar, e óbvio, dentro do que é possível e permitido, que é a diferença, e não o ato de fazer isso, né? Lembrar que o hip hop, no começo, não era considerado música, e hoje é talvez o maior gênero musical do mundo, em termos de receita. Então, assim, as coisas também evoluem ao longo do tempo. Então, os dogmas lá, né, a gente tem que tomar cuidado. E esse problema é gigantesco. E é importante ter esse nível de... Mas que fique bem claro que a gente gosta de IA. É do caralho. Mas não é o espaço dela ocupar dentro da música, onde já é uma indústria totalmente estabelecida, solidificada, que gera milhões de empregos e pessoas felizes e contentes e com amor. Então não é o espaço disso. Mas as ferramentas de IA são sempre muito bem-vindas. Inclusive, todas as empresas de música usam ferramentas de IA para poder aprimorar todo o processo da música. Pergunta? Som, ei. Toma aqui. Ei, som, ei. Senhores, meu nome é Vinícius, me apresentando rapidinho. Eu também sou fundador de uma startup, sou da área de tecnologia, só que paixão pela música, e alguns anos atrás eu decidi começar a investir mais nisso, e mais de maneira profissional mesmo, né? E aí eu queria perguntar, o Arthur falou que também abre qualquer coisa, eu queria perguntar aqui... Qualquer coisa, acho que é muito amplo. Lá ele. É por isso que a gente está aqui, né? Vamos lá, continuando. Vinícius? Bom, como que eu, com as minhas habilidades de tecnologia e negócio, consigo acessar as oportunidades dentro de gravadoras profissionais? Nossa, que pergunta ampla, né, cara? O que eu posso te falar é sempre identificar necessidades futuras. Além de executivo da música, eu também sou professor desde 2007. E uma das aulas que eu já lecionei na minha vida chama Pesquisa de Mercado. Dentro dessa matéria, tinha um exercício que eu adoro fazer, que é você estudar comportamento de consumo. Então, você analisar determinados segmentos que você acha, como, por exemplo, gravadoras, qual o comportamento que ela vai ter daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Foi uma das formas que a gente chegou com a OneRPM. Então, eu não sou o fundador da OneRPM, o fundador é um cara chamado Emmanuel Zanz. Conheci ele pouquíssimo tempo depois dele fundar a companhia, tivemos algumas conversas, nos sintonizamos e começamos a companhia dentro de uma garagem em São Paulo. Ele em Nova York e eu aqui em São Paulo. Mas a gente olhou para esse futuro, identificou uma oportunidade. Dentro do próprio marketing, existe uma matriz chamada SWOT, que você analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, essa sua pergunta, eu não consigo te responder tão pontualmente quanto você me pergunta, mas eu faria definitivamente uma matriz SWOT sobre esses comportamentos que vão estar acontecendo nos próximos anos. E aí você vai conseguir identificar alguns nichos ali para você poder oferecer uma solução ou o que você tem para entrar, colocar um pé ali dentro. O que eu posso te falar é que todas essas gravadoras multinacionais, essas majors, eles são de certa forma engessados, tá? Por isso que você vê uma certa lentidão nos movimentos delas. Eles têm a obrigação de seguir guidelines e regras globais. Então, o que é feito em Miami precisa ser feito na África do Sul, que precisa ser feito na Alemanha, que precisa também ser feito no Brasil. Isso vai fazer com que uma mudança global leve um tempo maior do que qualquer outra empresa independente. Então, se você tem uma solução para um problema de mercado, em vez de levar essa solução para poder vender para um parceiro, um intermediador, você pode vender diretamente ao mercado ou se associar com alguém que tem uma flexibilidade e agilidade do mercado. Então, eu recomendaria isso. A OneRPM, ela foi criada basicamente em cima disso. Toda a tecnologia da OneRPM é 100% própria. Então, a gente não usa nenhuma
third party, ou seja, a gente não usa nenhuma empresa de fora, a não ser ferramentas pequenas como Google, Spreadsheets, esse tipo de coisa, mas toda a ferramenta de tecnologia foi desenvolvida aqui dentro. E o que eu posso te falar também é que foram os erros que a gente aprendeu, não necessariamente os acertos. Eu talvez só tenha te confundindo mais, mas espero ter... Acho que tem um ponto aí, acho que de tecnologia e música, é olhar o que está faltando no mercado, né, da música, né, de forma geral. Todo mundo está se reinventando e se readaptando. Por exemplo, grupos maiores fazem isso às vezes via aquisição, né? Então, já à toa que todas as empresas elas se movem em determinadas direções, comprando o catálogo ou tecnologia. Tem um caso da Warner agora que desenvolveu uma plataforma própria dentro do modelo Major, que está trazendo ela mais próxima das plataformas que as distribuidoras ofereciam para artistas já há algum tempo, inclusive, né? Mas também é interessante ver isso acontecendo. Outras coisas hoje o mercado da música teve um influxo, talvez, muito grande de music techs, tentando olhar espaços específicos da indústria, né? Então você vê empresas como Grover, entre outros, que são o quê? Pitching em escala para playlists descentralizadas não editoriais. Aí você tem a outra que é de Smart Link. Aí você tem a outra que faz tal coisa. Às vezes, hoje, como artista independente, você, para fazer, até para usar todas essas ferramentas que estão a seu dispor, que são democratizantes, parece que você não tem mais tempo para fazer música. Você tem que aprender a lidar com 20 plataformas diferentes e serviços diferentes. Então, o que falta aí? Ter uma plataforma de curadoria, é uma forma de tentar associar uma coisa com a outra. Não tem a resposta clara. Assim, é tentar achar um espaço ali onde você acredita que vai ter alguma demanda, seja ela de consumo de música ou de consumo do lado artist to artist, né, B2B, tipo um artista vender serviços entre artistas, coisas desse gênero aí podem fazer sentido. Próxima. Beleza, boa noite. Meu nome é Alonso. Vocês falaram do aspecto jurídico antes, né? Quando o Arthur falou que a questão jurídica de não poder recolher os direitos por alguém que não tem alma ainda. Não que não tem alma ainda, mas não recolher direitos... Nunca sabemos, alô, Skynet! Não, mas não recolher direitos ainda de alguém que não tem alma. E que mais que está correndo... Ou seja, a indústria está correndo porque a gente conhece, né, a história da indústria, só dá uma olhadinha, a própria história do Spotify e tal, e você vai observar que... a hora que o pessoal fechar o esquema jurídico, que as gravadoras possam recolher por direitos de IA. Essa é a questão. O que você acha que, quando isso acontecer, qual vai ser o rumo da vida dos compositores humanos? Cara, eu acho... Para quem não me conhece, às vezes eu sou um pouco polêmico, tá? Eu acho que é o sonho de todo grande capitalista, empresário da música, sedento por sangue, ele quer a IA. Imagina que sonho você ter uma IA que vai... É o artista que faz o que você quer, cara. Entrega a música no dia, grava do jeito que você quer, canta sobre o que você quer, faz a capa, entrega com antecedência, não reclama e, principalmente... não pede adiantamento, não vai encher meu saco, não vai me ligar na sexta-feira de manhã. Imagina que sonho para todos nós da indústria da música não ter mais um filho da puta que vai encher meu saco na sexta-feira. Não vou ter que dar adiantamento para esse cara, não vou ter que pagar nada, eu vou pegar 100% dele e pôr no meu bolso. Agora, nós temos um amor, nós temos paixão por isso. Mais do que isso, os artistas têm muita paixão e eles têm uma voz muito mais alta que os executivos da música. Então vai ser muito difícil que isso aconteça. Quase impossível. Você imagina toda a comunidade artística começando a gritar ao mesmo tempo. Se quando a gente tem um probleminha com o desgraçado, ele vai lá no Instagram, posta, o RPM lixo, já causa um puta de um polvoroço no institucional. Dos pequenos, vamos dizer assim, né? Nós, a
maioria. Você ganha muito pouco por um play. Em outros países já está rolando, não, vamos melhorar essa paga aí que está triste, né? Enfim, a voz, na verdade, ela não é unida. Talvez por isso que não tenha força. Porque, realmente, o que de ganho traz para um artista independente? Quanto ele ganha colocando a música, né, ali nos plays, né, hoje em dia, né, mas nessa questão, né, porque realmente a gente fala, parece uma coisa de conspiração, mas é como a coisa anda, né? A história da humanidade ela é assim, né? Então eu nem estou questionando porque também não vivo disso, mas é uma curiosidade mesmo. Na verdade não se paga pouco. Se paga o que foi calculado e o que está disponível, que o público está disposto dentro dessa matemática. Era isso ou nada disso no passado. Então, o mercado brasileiro ele ainda está se desenvolvendo, a gente é um mercado jovem, tá? A gente não tem metade da população brasileira consumindo de fato música. Então, você tem 70% do público que não paga o streaming. A gente não tem nem metade da população consumindo streaming. Sim, Por isso, lá fora paga mais. Paga mais primeiro, porque em dólar, em euro, e quase todas as pessoas, a grande maioria lá paga. E você tem uma base de consumo muito grande. Se você for olhar 10 anos atrás no Brasil, quando estava no início do Spotify, o pagamento era muito pequeno também. Antes disso, eu lembro quando a gente começou a NPM, assim, os números eram tão ridículos, cara, que eu falava, vai mudar. E a gente sabia que conforme ia mudando isso, ia crescendo. E todos os anos vem crescendo. Tem suas flutuações devido a variações cambiais, a pessoas pagando, os planos melhores, planos piores, uns que têm planos gratuitos, outros que não têm plano gratuito. A questão é, o mercado, quando ele começa a fazer essa união que está acontecendo, tem vindo cada vez mais dinheiro sendo redistribuído. O problema é, cada dia tem mais músicas. Então, como a Júlia, como a Bia, como o Luiz e o Frost falaram aqui, você precisa se profissionalizar e planejar melhor isso aí. Se você faz isso, você dá 100 passos à frente de todo mundo. E eu não me prenderia quanto é pago hoje, por exemplo, pela indústria por play, né? Aí, voltando, acho que mais ou menos na mesma época, quando começou a RPM, lá na TIM, quando a gente fez o TIM Music, que foi um projeto também pensando em democratizar o acesso à música legal no Brasil, um dos gráficos que a gente teve que mostrar para a indústria da música, do tipo, por que fazia sentido vender música all you can eat ou listen por 50 centavos de real por dia. A gente foi para Miami, foi para o diabo apresentar isso. Por quê? No Brasil, o que tinha de oferta de consumo de música legal e remunerado? Na época, o YouTube ainda não era gigante em relação ao consumo de música aqui. O acesso à música paga digital no Brasil, você tinha mais ou menos 2 ou 3 players, né? Um era o iTunes, que era com cartão de crédito internacional, custando 99 centavos de dólar por música. O outro era o Terra Sonora, que era uma ideia muito boa à frente do seu tempo, que ainda não tinha uma base instalada para se tornar realmente massivo. E o resto, basicamente, você tinha o Ardio, que tinha acabado de entrar no Brasil, mas ainda assim baseado em cartão de crédito, pagamento por mensal de R$15, R$14,99 na época. Esse valor mudou muito pouco desde lá até agora, está começando a mudar agora. E aí, quando você fazia uma análise de crédito, e por que fazia sentido fazer isso através de uma operadora de telefonia? Quando você fazia uma análise de crédito, menos de 30% da população brasileira lá era bancarizada. Aí, menos disso, uma subfração disso, tinha cartão de crédito. Se você fazia uma análise de crédito para essa parcela que tinha cartão de crédito, 75% estava inadimplente ou acima do limite. Aí como é que você fala para a pessoa pagar R$15,99, R$14,99 por mês do cartão de crédito dela? Ela não tem cartão de crédito, ela não tem acesso ao banco, e nessa época o share of wallet de telecom da maioria do público era R$14. Ou seja, a pessoa tinha R$15 para gastar com telecom no mês inteiro, e você vinha para ele e falava, olha, acesse música limitada do caramba,
através desse meio de pagamento que você não tem e que custa todo o dinheiro que você tem para consumir comunicação no seu celular. Nessa época as pessoas tinham ainda 4 chips, né? Um de cada operadora, não sei o quê. E aí qual seria o caminho, né? Vendendo frações. Aí exemplos que a gente levou para a indústria da música. No Brasil as pessoas pagam R$1 por um cigarro, ao invés de pagar 5 por um maço de 20. Por quê? Porque o cara só tem R$1 no bolso e ele quer fumar um cigarro. Eles pagam um tênis em 12 vezes. Se você explicar isso para um americano... Agora que eles estão descobrindo, tem uma empresa lá que vale bilhões de dólares, chamada Klarna, que deixa você pagar a coisa em 4 pagamentos, um a cada 15 dias, porque as pessoas recebem a cada 15 dias. E a empresa está falando bilhões. Fala assim, caramba, no Brasil você comprava tênis Nike, Apple em 12 vezes, sem juros, já desde sei lá quando. Ou no carnê da Casas Bahia, coisas assim. Então, assim, tem paradigmas que demoram para cair, né? E aí, isso foi uma forma como a música chegou ilimitada no Brasil inteiro. Tipo, você tinha lá campanha de TV da TIM, falando, use música, música ilimitada, no seu TIM vem. Pô, isso é porque a TIM era boazinha? Não, porque a gente conseguiu mobilizar a empresa a entender que música era um diferencial competitivo para ganhar mercado em cima da Claro, da Vivo, e eles não tinham isso com uma oferta core. Então a TIM foi vender música da mesma forma que vendia dados, que vendia voz, que vendia SMS, que eram 50 centavos por dia ilimitado, 25 por chamada ilimitada, então nos centavinhos. Deu certo? Não, deu errado pra cacete. A base de Android ainda era pequena, a gente só tinha app de Android, depois a gente mudou para assinatura semanal, foi para outras formas de monetizar. O ponto é, eu acredito que a gente não pode se prender e restringir o trabalho artístico e comercial de uma carreira por quanto é pago hoje por stream. Tem uma grande oportunidade no mercado através do stream. Hoje são lá 700 milhões de usuários pagantes de stream com cartão de crédito lá. Cara, um Spotify da vida ou um Deezer e tal, tá sentado numa máquina de fazer dinheiro, que é um monte de gente disposta a pagar por música com um cartão de crédito já lá, pagando, bilhetando bonitinho mês a mês. No momento hoje de economia global e principalmente de mercados emergentes, muito mais acelerado. Então é fazer assim e você tem 1000 formas novas de rentabilizar uma base que já está lá pagante. E é justamente o que aconteceu com o Telecom. O Telecom antigamente vendia voz e dados, depois veio todo o mercado de SVA que o Arthur já trabalhou, eu já trabalhei, que é, então o cara já compra voz e dados, será que eu consigo vender salmo do dia para esse cara? Opa, eu vendo salmo do dia. Será que eu consigo vender conteúdo infantil? Sim. Futebol? Opa, futebol. Aí você tem o combo ali que o cara tá comprando um monte de coisa além ali no fracionadinho. Pô, não é possível que a gente, como indústria, olhe para essa base instalada de meios de pagamento, sem pensar em música, e não consiga pensar que a gente é capaz de rentabilizar mais a paixão que as pessoas têm por música. E o caminho que eu acredito que vai acontecer isso é através da plataforma que já tem o seu cartão de crédito lá, que já tem os seus hábitos de consumo lá, que já entende a relação que você tem, tô falando usuário, né, com os artistas lá. Então, assim, é abrir um pouquinho uma torneirinha aqui, outra ali, etc., para fluir muito dinheiro no mercado. Então, assim, olhar para onde que o mercado está indo também. Essa é uma discussão que já existe, do super premium dentro do streaming. Eu acho que um bom jeito de ler o mercado e ler para onde o mercado está indo são os e-mails internos de grandes entidades da música no final do ano, que não tem nada tão público quanto o e-mail enviado para 15 mil funcionários, que é interno. E ele sempre pauta meio que a indústria da música a cada ano. Foi o caso do Artist-Centric ou User-Centric, eu nunca lembro, que veio, vai pagar mais, todo mundo embarcou nessa. Tem um monte de gente hoje que não faz dinheiro nenhum porque as músicas estão batendo menos de 1000 play por mês. E aí, essa lagoinha secou. Esse dinheiro está indo para quem faz mais. Então, é só ligar um pontinho com o outro. Mas isso é um problema? Pode ser, mas assim, tem caminhos de monetizar o mercado. Acho que, resumindo, e eu acredito que esses caminhos serão através do streaming. Uma plataforma que fala assim, eu vou revolucionar todo o consumo de música. NFT, por exemplo, né? Aí, para consumir o seu conteúdo do seu artista preferido, você tem que sair do Spotify, do YouTube, de todos os apps que já tem instalado e consumir só no meu app. Cara, acabou, não existe. Música hoje tem que ser conveniente. Tem que estar aonde o usuário está consumindo conteúdo e não tentar levá-lo para uma outra coisa. Então, sei lá. Bom, foda. A gente ia ficar um pouco mais tempo. Eu vou para a última pergunta. Para a gente tentar chegar na hora.
Boa noite, eu sou o Bernardo Morato, fundador da Luminarta Records. Tem uma perguntinha, minha pergunta é relacionada a selos e gravadoras independentes. O quanto é fundamental a gente estar buscando um possível investidor e aonde a gente encontraria esses possíveis investidores num selo e numa gravadora independente de médio a pequeno porte. Muito obrigado. Tuni. Olha, acho que como qualquer empresa, na verdade, porque um selo é uma empresa, né? Como qualquer empresa, quando a gente fala de investidor, depende do que você vai entregar, né? Eu acho que você tem que, na verdade, se você tem um projeto desse selo, se você tem uma história, se você tem, acho que tipo um investidor é um sócio. Eu acho que realmente depende qual que é o seu objetivo, o que você vai entregar, qual que é o seu diferencial. Me vender esse sonho, por que eu preciso colocar esse dinheiro? Eu acho que no selo ele funciona como, sei lá, um restaurante, uma loja, um investidor, ele precisa realmente acreditar no mesmo sonho que você tem, né? Bom, obrigado, galera. Não, quer falar? Não? Quer continuar? Espera aí, vamos embora, continua. Bom, no nosso caso, a gente chegou num teto ali de forma orgânica e do investimento que a gente é possível fazer através da nossa renda ali, da nossa receita que a gente recebe. Então, a gente está visando isso, buscar novos investidores. Você acha que é viável? Seria viável isso? Se a gente já chegou num teto... Que adiantamento. Ele está querendo adiantamento. Eu acho que assim... Boa. Vou te representar. Vai, Toninho, para a gente finalizar. Não, é isso, realmente um adiantamento, né? A gente vai, assim, a empresa é um investidor, esse valor é recuperável, óbvio, mas funciona da mesma forma. A gente precisa entender o que você vai me entregar, como que a gente vai trabalhar isso para esse valor recuperar. Até porque a ideia nunca é que você, desculpa a palavra, você venda alma pro diabo. Né? Então eu vou chegar para você, tá aqui, $1 milhão para você porque você pediu isso. E aí a gente faz a conta e vê que para você recuperar $1 milhão você vai demorar 10 anos. Não vale a pena. Né? Então é entender realmente o que você tem, qual produto você tem em mãos e quanto esse produto vale para a gente. Perfeito, obrigado. Mas se distribui pela ONIPM, já cola nele aqui, ele vai fazer uma conta rapidinho para você, tá? Gente, obrigado. Mas é o capeta. Agradecer a todos que estão presentes. Muito obrigado ao Arthur, ao Toninho e ao Little Champion. Luiz Garcia, pessoa que mora no meu coração. Muito obrigado, gente. Revelando apelidos íntimos aí, apelidos carinhosos. Foi mal, tive que soltar.